Batismo nas águas é um mandamento deixado por Jesus. Amém. Ou seja, para mim ser salvo, para eu herdar a salvação, eu preciso batizar nas águas. Não existe salvação sem batismo nas águas. Então, não é uma opção. Eu faço se eu quiser. Eu vou fazer se eu quiser. Não. É um mandamento. Amém. E nós temos que encarar isso. A gente sabe que a igreja de Cristo Jesus, nós somos obrigados, se nós quisermos herdar a salvação, nós somos obrigados a obedecer os mandamentos de Deus. Então, de primeiro inteirinho, batismo nas águas não é opcional, é mandamento. E nós, como servos de Deus, entendemos bem que a nossa fé é fundamentada em obediência, certo? Amém. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz que se atentamente eu ouvir a voz do Senhor nosso Deus, tenha o cuidado de guardar e de obedecer todos os seus mandamentos. Bendito nós seremos na cidade e no campo. Então eu entendo já, nós aí começamos a entender que o batismo nas águas é um mandamento de Deus. Assim como não roubar é um mandamento, como não matar é um mandamento, como não adulterar é um mandamento. Assim também o batismo nas águas é uma ordenança de Deus, certo? E é tão verídico isso, é tão fato isso, que Jesus, o Filho de Deus, ele veio à Terra, ele viveu 3 anos e 6 meses, e aos seus 33 anos e 6 meses, e aos seus 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Amém. Entendendo que batismo nas águas significa morte da velha criatura, significa matar nossa carnalidade. Jesus não tinha pecado nenhum, Verdade. ele decidiu ser fiel. Mas quando ele foi batizado por João Batista, e João Batista disse para ele, eu é que careço que o Senhor me batize. Jesus olha para João e diz, João, me batize, porque me convém cumprir toda a Escritura. Amém. Você tem que ter a noção do que é um mandamento, né? Batismo não é opção, é mandamento. Jesus entendia isso, que ele não tinha pecado, mas mesmo assim decidiu se batizar, dizendo para João Batista, não, eu preciso cumprir toda a Escritura. Então entendemos que se ele não batizasse, ele não estava cumprindo toda a Escritura. Amém? Vamos continuar entendendo. Batismo nas águas não é opcional. Não há salvação sem batismo. Eu preciso batizar nas águas para eu herdar a salvação. Batismo nas águas é morte da velha criatura. Cristo Jesus entendia tanto disso que ele mesmo sem ter pecado, ele decidiu batizar porque ele precisava cumprir toda a Escritura, ou seja, todos os mandamentos. Amém? Amém. É um mandamento deixado por Jesus. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador deve tomar essa decisão de descer as águas. Para que os senhores entendam. Abram aí a Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus, o capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Isso, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Amém? Amém. Guarda aí me encontrar. Capítulo 28, verso 18. Certo? Diz assim, então Jesus aproximou-se deles e lhe disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Fazendo isso, estarei convosco ou com vocês até o fim dos tempos. Amém. Ou seja, é um mandamento. Jesus batizou, ele decidiu se batizar, ele viveu o seu ministério até os seus 33 anos de idade, 6 meses, foi crucificado, ressuscitou, e esse texto que a gente está lendo aqui é um texto que, após a ressurreição, antes de Jesus subir para o Pai, agora antes de subir, ele chama os discípulos e diz para os discípulos, olha, batismo é um mandamento, então vocês vão, façam discípulos, ganhem pessoas para o reino de Deus,
e ensinem essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, se ele batizou nas águas, ele agora ordena que os discípulos também batizem as pessoas, que se fossem arrebanhando a fé. Amém? Amém. Dando continuidade. Mas o que significa o batismo nas águas? Como já falamos aqui, o batismo nas águas é bíblico, é uma ordenança e ele é feito por imersão. Batismo nas águas é bíblico, é um mandamento e ele é feito por imersão. O que é imersão? É mergulhar nas águas, ser imergido. Ou seja, toda pessoa que batiza nas águas, ela precisa ser emergido, mergulhado nas águas. Amém? Amém. E isso é o único batismo verdadeiro. Batismo por borrifação, batismo por canecas, como se tem por aí, esse tipo de batismo não é bíblico. Então nós estamos aqui esclarecendo para os senhores o que é, qual o batismo nas águas que é bíblico, que a palavra de Deus ensina. Batismo é mandamento, batismo é por imersão. A pessoa precisa estar completamente mergulhada nas águas. Amém? Amém. O batismo nas águas é muito mais do que um simples ritual. O batismo não é um rito, é um ato de fé. É algo que tem muito poder. Quando uma pessoa é batizada nas águas, ela anuncia publicamente o seu velho eu está sendo sepultado. É isso que vocês estão fazendo aqui. Morte da velha criatura. Citamos na igreja que a nossa carne não morre, né? Só morre quando nós chegamos a óbito. Verdade. Quando o apóstolo Paulo fala sobre morte da velha criatura, nós precisamos entender o que ele está anunciando. Ele está dizendo o quê? Que a nossa decisão de aceitar Jesus, a nossa decisão de batizar nas águas, essa decisão ela é tão poderosa que o nosso velho eu, a nossa velha maneira de viver, ela vai ser deixada para trás. Amém. Biblicamente falando, em coisas espirituais, acreditamos que o nosso velho eu morreu e surge uma nova criatura em Cristo Jesus, isso claro pela fé. Amém? Amém. Mas depois que ela sai das águas, assim como Jesus se levantou da morte, o que simboliza quem crê recebe o poder para viver uma vida na plenitude renovada. Vamos entender isso aqui. Assim como Cristo Jesus foi ao madeiro, foi crucificado e morreu na cruz, e ao terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. Assim também simboliza o batismo, que quando nós somos imergidos nas águas, significa que a velha criatura está sendo imergida. Amém. Quando nós saímos das águas, assim como Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, acredita-se que quando o cristão que está sendo batizado sai das águas, ele sai uma nova criatura renovada em Cristo Glória a Jesus. Deus. Glória a Vocês vão Deus. sentir isso após vocês serem batizados. A gente se sente renovado, é como que se o peso da velha criatura saísse de nós. Amém? Amém. Agora eu quero que vocês abram aí a Bíblia em Colossenses, capítulo 2, verso 12. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo está esclarecendo que isso acontece quando nós somos sepultados com ele no batismo. Vamos entender. Assim como Jesus, depois de sair da cruz, o corpo dele foi tirado da cruz por José de Arimateia, a Bíblia diz que José de Arimateia embalsema o corpo de Jesus, leva até a cavidade numa rocha e o sepulta lá. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós entendemos o quê? Que assim como Cristo Jesus, ele foi sepultado, o corpo dele, a carne, a matéria, foi sepultado, assim a nossa velha criatura também deve ser pelo batismo. Amém. Amém. Voltando a falar, isso é um ato simbólico, é uma simbologia. Nós cremos mediante a fé. Amém? Amém. Emprega dizer que se vocês estão batizando de todo o coração, isso acontecerá na vida de vocês. A velha maneira de viver será morta.
Assim como Cristo morreu, essa velha maneira de viver será morta e sepultada. Amém? Amém. Marcos 1, versículo 9 e 10. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu das águas, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele. Amém? Amém. Isso aí foi o quê? É a confirmação da nova criatura que se ressurgiu uma pessoa pelo ato da obediência. Amém. Quando uma pessoa decide se batizar nas águas, ela está cumprindo o mandamento. E a gente sabe que a obediência ela gera bênção. Então, quando Jesus ele foi imergido nas águas por João Batista, quando ele sai das águas, aconteceu isso. O céu se abriu, veio sobre ele uma pomba simbolizando o Espírito Santo e uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvirei. Certo? Então, Amém. vocês vão perceber essa mudança espiritual em vocês, pelo ato da fé, pela Amém. fé, porque estamos cumprindo de fato um mandamento. Amém? Amém. Gente, para a gente concluir, o arrependimento, aliás, o batismo, ele precisa também ser um batismo por arrependimento. Eu preciso estar convicto, eu preciso estar arrependido dos meus pecados. Eu preciso estar. Não é um texto de pecados, eu preciso estar totalmente convencido de que a minha velha maneira de viver era contra Deus. E que agora esse meu ato de fé, de batizar nas águas, ele é de todo o meu coração, porque essa pessoa que desce as águas precisa estar arrependida. Em geral, né? O Evangelho, o cristianismo, Jesus, ele tem a ver com arrependimento. A Bíblia é um livro de 66 livros que compõem ela. E diante de toda a escritura sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a nossa fé é baseada no arrependimento. Preciso estar arrependido de pecados. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Depois de João, vocês estão em Marcos, pode ir para frente. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Após isso, receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Então eu vou batizar nas águas, eu vou totalmente convencido, convertido, arrependido dos meus pecados. Esse meu arrependimento e essa minha decisão de batizar vai trazer um atributo espiritual, ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Santa Trindade. Ele e eu terei mais uma intimidade com ele e ele comigo, por meio da minha decisão de batizar, mediante o arrependimento de pecados. Ainda em Atos 8, capítulo 8, só folha um pouquinho para frente, vocês vão encontrar o capítulo 8, versículo 36. Amém? Amém. Diz: perseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Amém. Concluindo, ou seja, o eunuco estava decidido. Amém. Filipe chega a um certo local com ele e o próprio eunuco, com sede de batizar nas águas, pergunta: Filipe, aqui nós estamos, aqui tem um rio, aqui tem água. O que me impede de eu me batizar? E Filipe diz para ele: se tu crê de todo o coração, nada te impede. E ele diz: eu creio que Jesus é filho de Deus. Glória a Deus. Essa decisão vocês também têm que ter. Eu acredito Amém. que vocês têm. Eu quero perguntar isso aos senhores. Vocês têm certeza de todo o coração que esse é o desejo do coração de vocês para com Deus? É esse o desejo do coração de vocês, irmãos? Amém? Aqui nós concluímos esse estudo preliminar para o batismo. Que Deus, em Cristo Jesus, possa
realizar os sonhos, os projetos de vocês. Eu falo em todos os sentidos, físicos e espirituais. Em nome de Porque eu Jesus. falo para vocês, essa é uma, não a maior, mas essa é uma das melhores e maiores decisões que um ser humano toma diante de Deus. Hoje vocês estão sendo gerados em Cristo Jesus. Hoje vocês estão, em nome de Jesus Cristo, dizendo não para si mesmo, não para a velha conduta, não para a velha maneira de viver. Amém? Amém. Vou pôr as Bíblias aí. Cobrindo não cobra o irmão. Você vira de frente para cá. Isso. Você põe essa mão aqui no seu nariz, a outra você põe no seu peito. Isso. Feche seus olhos. Relaxa seu peito. Pai, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu confirmo em nome de Jesus. Amém? Amém. Isso é. Vamos, pastor Francisco. Vem, deixa sua mão. Meu barro. A água tá boa, não tá fria não. Não tá fria não. Quero ver o lugar aqui. Nem tô pensando nisso não. Isso era veio lá. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E confirmo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Santo, santo, santo. Deus todo-poderoso. Deus todo-poderoso. A senhora ajuda a irmã, e aí a senhora volta, viu? Agora a senhora fica do lado de lá pra cá. Deixa eu ver. Aí você vem por aqui, tá vendo? Apoia o pé. Você apoiou o pé? Glória a Jesus. Vamos tomar banho? Tomar agora o segundo banho, né?